Ok? Graça e paz, meus queridos irmãos, um bom dia a todos. Hoje, nossa mensagem está sendo pregada de uma forma diferente. Infelizmente, não posso estar presencialmente com vocês na igreja, na compartilhada ceia do Senhor. A minha sogra, a irmã Sueli, ela foi diagnosticada ontem com Covid, e nós, na sexta-feira, aliás, nós entendemos que seria mais preventivo eu e Patrícia evitar estar com os irmãos, para não correr nenhum risco de contágio, embora eu e ela aparentemente não estejamos contaminados com a enfermidade. Por uma questão de precaução, por respeito aos irmãos, preferi não estar presente, embora, de fato, para mim seja muito doloroso não estar no encontro de ceia do Senhor. Também poderia optar por algum pastor da nossa igreja pregar, mas essa semana Deus vem falando algo comigo, já compartilhei um pouco com o colégio pastoral, com o meu discipulado e com o presbitério, sobre uma mensagem específica para a igreja, tendo em vista essa ceia de novembro ser importante para nós, porque é a penúltima ceia do ano e a tendência sempre é, na última ceia do ano, já pensarmos um pouco sobre a perspectiva do ano seguinte. E como nós tivemos uma sentença em 2020, que foi ano de maturidade, nós entendíamos que era importante nessa ceia trazer uma palavra pastoral nos dois cultos, no primeiro que você está assistindo agora e no segundo culto daqui a pouco. Também nós entendemos que é uma data importante, porque dia 31 de outubro, ontem, foi celebrado os 503 anos da Reforma Protestante. E o que queremos compartilhar com vocês, eu penso, seja relevante pensar na data, logo em seguida, ao aniversário da Reforma. Amém? O tema da mensagem de hoje, que será pregada, na verdade, em sequência, vamos pregar esse primeiro culto agora, no segundo culto, o complemento da mensagem, provavelmente, no próximo domingo, teremos mais duas mensagens complementando esse tema, ok? O tema é Jeremias, aliás, o tema é maturidade, também é uma questão de definição de identidade, já que o tema do nosso ano é ano de maturidade, nós entendemos que maturidade tem a ver com definir sua identidade também. Eu quero começar usando como texto bíblico o livro do profeta Jeremias, capítulo 6, há um versículo muito conhecido em Jeremias 6, que é o versículo 16, que diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos ou nas encruzilhadas, e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos neles. Esse texto é bem conhecido, mas eu gostaria que nós lêssemos o contexto. O capítulo 6 de Jeremias, do versículo 6 até o versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor dos exércitos, cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos exércitos, diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Repetindo o versículo 16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele.
Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos, juntamente o vizinho e seu companheiro perecerão. Palavra do Senhor, vamos orar. Ó Pai, eu quero te louvar pelo privilégio que temos mais uma vez de meditar na tua palavra que é santa. Desta vez, Senhor, estou gravando a mensagem para transmitir ao povo, então eu preciso lidar com essa questão nova. Ajuda que a minha mente se adapte a isso, para que nada impeça o livre fluir daquilo que o Espírito Santo, eu creio, depositou no meu coração nesses dias para compartilhar com o teu povo. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. O texto de Isaías, capítulo 6, já foi citado por nós esse ano algumas vezes. Houve um período de jejum, onde o tema foi Veredas Antigas, onde o Espírito Santo conduziu a igreja, através do ministério profético, para entendermos a necessidade de encontrarmos as veredas antigas. O texto diz, parem nas esquinas ou nas estradas, em algumas versões, nas encruzilhadas. A impressão que nos dá é que o profeta está dizendo que Israel está em uma encruzilhada, tem que tomar decisões. Que decisão eu tomo? Qual o sentido que eu sigo? Então ele fala, pare antes de seguir e procure pelas veredas antigas e lá vocês encontrarão um caminho de paz. Nós sabemos que a Escritura Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, precisa ser percebida sempre com duas óticas. A ótica do momento, onde o profeta fala especificamente para o povo de Israel, mas evidentemente esse texto fala para os nossos dias. A igreja, o Israel de Deus, a Jerusalém espiritual. Eu penso que também, assim como Israel estava em um tempo de parar nas encruzilhadas e decidir para qual caminho seguir, a igreja no mundo e principalmente no Brasil, e especificamente para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, para a nossa igreja local, a comunidade evangélica de Mesquita, eu percebo que estamos em encruzilhadas, onde precisamos tomar decisões firmes por qual rumo devemos seguir. O texto do profeta Jeremias é muito duro. Ele acusa Jerusalém de estar corrompida, acusa de ter perdido a sua pureza, acusa os sacerdotes de se corromperem, os profetas de prometerem paz quando não há paz, mas acusa o povo também de, ao ser alertado, ignorar o aviso do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, eu vim aqui como profeta dessa igreja, como pastor, representando o colégio pastoral da nossa igreja, trazer uma palavra clara, no encerramento quase desse ano de 2020, um ano tão difícil para todos nós, um ano que inesperadamente levou todos nós a refletirmos sobre a vida, sejam cristãos ou não cristãos, pessoas crentes ou ateias, todo ser humano em todo o planeta Terra tem pensado o que esse ano tem trazido para nós de aviso. Eu creio realmente que esse período da pandemia é como uma encruzilhada, na qual paramos para tomar decisões. E eu entendo que a igreja precisa também tomar decisões. Por isso falei que o tema da mensagem é maturidade, tem a ver também com, é uma questão de definição de identidade, de quem de fato eu sou, qual o DNA que me define, quem eu sou como indivíduo, quem eu sou como pessoa, assim para as pessoas, assim também para a igreja. Por isso é um tempo de nós estabelecermos claramente quem somos. Quero lembrar mais uma vez, sem precisar ler agora, um texto que eu creio que a maioria conhece, Isaías capítulo 54, quando o Senhor profetiza que Israel seria estendido. Ele faz uma analogia, ora ele fala de uma mulher grávida, ora ele fala de uma tenda que se estende, onde ele fala que a estéril será mãe de filhos, onde aquela que não teve filhos vai celebrar o nascimento de filhos, e fala também sobre uma tenda que se estende, em Isaías 54, versículos 2 e 3, ele orienta o povo de Israel, amplia o lugar da sua habitação, estica as suas cordas, mas ele fala antes, firme bem as suas estacas. Portanto, eu entendo que para seguirmos as veredas antigas, precisamos firmar as estacas para saber por onde estamos caminhando. Veredas é importante porque veredas fala daquele lugar que você começa a caminhar sempre. Por exemplo, no meio de um matagal, as pessoas sempre passam naquele lugar e o mato começa a ficar afofado e derrubado e aquilo vira uma trilha, um caminho, é uma vereda. Portanto, pessoas já caminharam por esse caminho. Agora um caminho ficou apontado. É nisso que nós cremos. Estamos aqui sob herança dos pais da igreja, mas também sob herança
da Reforma Protestante. Lembrando mais uma vez que ontem completamos 503 anos da Reforma Protestante. Quando falamos de identidade, precisamos entender quem nós somos como igreja. Não somente a SEM, mas a igreja chamada Igreja do Senhor Jesus. Como falei anteriormente, parece que vivemos um tempo onde a identidade é algo muito confuso, meus irmãos. As pessoas não sabem bem quem são. É um tempo de crise. Todas as instituições estão em crise. A família, o Estado, o governo, inclusive a igreja. Há uma crise institucional determinante, posta. As pessoas estão em crise. É um tempo de crise de identidade, inclusive a identidade do próprio gênero que nasce. As pessoas estão confusas, não sabem quem são, não sabem quem serão. A igreja precisa pensar sobre isso. Quando falamos de identidade da igreja, precisamos lembrar quem de fato é a igreja. Várias vezes citei aqui a frase de um pastor norte-americano já falecido, Richard Havelson, que dizia algo mais ou menos assim: a igreja começou com um pequeno grupo de pessoas centradas no Cristo, até que chegou a Roma e tornou-se uma religião, chegou à Europa, tornou-se uma cultura, chegou à América do Norte, tornou-se um negócio. Eu gosto sempre de ampliar livremente, dizendo que chegou ao Brasil e tornou-se entretenimento. Na verdade, a própria igreja não sabe quem ela é. Ora ela pensa que é um lugar de entretenimento, ora ela pensa que é um balcão de negócios, ora ela se vê como uma plataforma política, como um curral eleitoral. Ela busca pelo poder secular, pelo poder político, pelo poder militar, pelo poder econômico. A igreja se perdeu em quem ela é. E, na verdade, nossa primeira intenção aqui é lembrar quem nós somos. Essa igreja que nasceu do Cristo, que lá na Cesareia de Filipe disse aos seus apóstolos: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja, como todos sabem muito bem, eu não vou aqui ousar fazer uma síntese completa da história da igreja em tão pouco tempo, mas todos lembram que essa igreja nasce do Cristo, que vai aos céus, deixa os seus apóstolos, não deixou um papa, não deixou um líder maior, deixa um colegiado de homens, 12 apóstolos, que vão ter a missão de dar sequência à obra deixada pelo próprio Cristo. Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos passam um período em Jerusalém aguardando, até que no dia de Pentecostes, cerca de 120 pessoas estão reunidos no mesmo lugar em oração, e desce o Espírito Santo sobre aqueles homens. Eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falassem. Línguas repartidas como que de fogo são vistas sobre eles. A multidão que está em Jerusalém fica impactada. Pedro prega o primeiro sermão da nova igreja, e numa só pregação, cerca de 2.000 pessoas se convertem e entregam sua vida a Jesus. E ali começa um novo momento, um novo ciclo, a igreja começa a crescer. E durante os 3 primeiros séculos da era cristã, essa igreja não tem poder político, não tem influência econômica, não tem representatividade na alta sociedade, mas ela começa de forma subversiva a ir se infiltrando em todos os rincões da sociedade romana. É na igreja, como uma vez até o Ali falou comigo, nunca esqueço disso, que nós vimos o paradoxo de um escravo ser pastor de seu senhor, de um soldado comum ser pastor de um centurião, de um gentil ser pastor de um sumo sacerdote convertido. Aquele era o momento da igreja, ela transformou o Império Romano. Porém, como sabemos, lá por volta do 4º século, depois do advento do imperador Constantino, se dizer cristão, há uma virada de mesa, vamos dizer assim. Aquela igreja que era perseguida passa a ser livre e depois passa a ser religião oficial do Império Romano, e agora quem era perseguido passa a perseguir. E começa-se um período longo chamado de Idade Média, que podemos colocar mais ou menos desde o ano 500 até 1500 pelo menos, 10 séculos onde a igreja oficial se torna opressora, persegue, queima em fogueira quem pensa diferente, domina, comete todos os pecados possíveis. E em 1517, vindo depois de uma sequência de outros que tentaram a reforma, Lutero consegue algo poderoso. Sabemos que João Hus, 100 anos antes, foi queimado numa fogueira. Um dos sentidos da palavra Hus era ganso, e João Hus diz: o ganso está sendo queimado na fogueira, mas daqui a um século o Senhor levantará um cisne que transformará a igreja. Savonarola também tentou e foi morto por causa disso. Até que em 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás, aquele monge católico Martinho Lutero, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, afixa 95 teses à porta dessa catedral, chamando para um debate, e inicia o que nós chamamos de reforma protestante. Bem, muito resumidamente, aqui nós compartilhamos um pouco da história até a reforma. Dali em diante surge o fenômeno de igrejas reformadas,
que depois vão ser proliferadas em outros movimentos, como, por exemplo, o metodismo na Inglaterra no século XVIII, o calvinismo na Suíça. São movimentos que estão ligados, de alguma forma, à reforma protestante, que tenta trazer para a igreja um novo ar. E nós entendemos que a comunidade evangélica de Mesquita é herdeira disso também. As igrejas chamadas evangélicas no Brasil são herdeiras de um movimento que nasceu há 503 anos atrás, a reforma protestante. Mesmo, evidentemente, vocês sabem disso, vemos desde o Cristo, mas a perspectiva teológica e evangélica tem a ver com a reforma. A reforma protestante ela foi pautada em 5 fundamentos, em 5 pilares, que são chamados das 5 solas, do latim, de somente, né? Sola Scriptura, solo Christus, solo fide, solo gratia, sola Deo Glória, ou seja, só pela Escritura, só por Cristo, só pela fé, só pela graça, só a Deus toda a glória. O que os reformadores estavam dizendo é que não há mais de ser dado glória a ninguém, a nenhum santo, a nenhuma imagem de escultura, somente a Deus. Ninguém mais vai ser salvo porque frequenta a missa, ou culto, ou porque faz oferendas, mas será salvo pela graça mediante a fé, como diz o apóstolo São Paulo. Também nós entendemos que não há mais nenhum intercessor entre Deus e os homens, apenas Cristo é o intercessor entre Deus e os homens. E numa das solas é solo Escritura, ou somente pela Escritura. O que Lutero quis dizer com essa expressão somente pela Escritura? Porque naquele tempo, meus amados irmãos, a Igreja Católica, como até hoje, tem a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, que nós temos em nossas mãos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, como livro sagrado. Porém, a Igreja Católica alia a Bíblia Sagrada à tradição católica, à tradição da Igreja, e também às encíclicas papais. Na verdade, quando há uma contradição, quando há uma divergência entre a Bíblia e a tradição, prevalece a tradição. O que Lutero dizia não, nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Ela é, de fato, a nossa única definição de fé e de doutrina. Irmãos, isso é um princípio básico da igreja chamada evangélica, ou protestante, ou reformada, como você queira chamar. A convicção de que a Escritura Sagrada é nossa regra de fé. Nós temos em nossa igreja também o que chamamos de pilares, 5 pilares da igreja. E um dos pilares que nós temos em nossa igreja, que fundamenta a nossa fé, é a pregação bíblica e cristocêntrica. Nós acreditamos numa pregação que precisa ser bíblica e cristocêntrica. Então, no momento que nós estamos encerrando quase o ano 2020, estamos pensando sobre ano de maturidade, nós entendemos que precisamos definir nossa identidade. Nós cremos, sem dúvida alguma, que esse livro sagrado, a Bíblia, que nos foi entregue pelo próprio Senhor, esse livro define a nossa fé. E aqui define nossa identidade. Aqui o Espírito Santo revelou para nós o que o Pai espera dos seus filhos como identidade. Já estávamos orando sobre essa mensagem por causa da reforma, mas houve um episódio essa semana que antecedeu a pregação que chamou a atenção de muita gente. Quando um assunto muito falado nas redes sociais, onde um pregador e pastor muito conhecido no país fez uma afirmação, é lógico, uma afirmação dentro de um contexto que tem suas variáveis, mas a afirmação em si, a meu ver, honestamente acho equivocada. A afirmação não é uma mensagem como um todo, mas a afirmação, a Bíblia não é suficiente. Ficou muito marcada essa frase. Uma frase complexa e que, a meu ver, repito, é um equívoco. Por isso eu venho aqui hoje não para julgar o referido pastor, pois não fui chamado para julgar ninguém. Não estou aqui para dar uma resposta, porque esse pastor nem me conhece, nem sabe quem eu sou e nem eu tenho tanta influência ou relevância para responder alguém dessa forma. O que eu estou querendo, de fato, é me comunicar com a comunidade local que eu pastoreio e quem deseja ouvir o que eu penso. Na verdade, venho aqui trazer uma palavra em nome não só do Silfarne, mas em nome do Colégio Pastoral da Igreja. Já há algum tempo a Igreja tem pensado em criar uma estrutura onde fique claro algumas percepções e perspectivas teológicas doutrinárias da nossa Igreja. Portanto, as mensagens que irão, a partir de hoje, se seguir, vão servir para essa base também. Sobre o episódio em si da frase "a Bíblia não é suficiente", de antemão eu quero repudiar qualquer tipo de agressividade de palavras destinadas a qualquer pessoa. Não concordo com isso. Entendo que chamar alguém, por exemplo, de herege é uma afirmação forte demais, não deve ser utilizada inadvertidamente. Acho absurdo esse tipo de agressividade. Compreendo que muitas críticas severas podem ter sido movidas por inveja, por insensibilidade, mas compreendo também que esse ambiente, esse fórum das redes sociais, da internet, é um fórum de exposição, e quem se expõe está suscetível a esse tipo de resposta. Eu mesmo
estou me expondo agora ao pregar uma mensagem como essa, que daqui a pouco vai estar nas redes sociais, eu posso ser alvo, meta de algumas pessoas que vão vociferar o seu ponto de vista. De qualquer forma, nada, absolutamente nada, justifica a ferocidade beligerante que alguns têm ao defender seus pontos de vista. Quero deixar isso bem claro. Nada, absolutamente nada, justifica ferocidade, beligerância para defender pontos de vista. Nada, absolutamente nada, justifica o desrespeito a qualquer pessoa humana, ainda mais ao tratarmos de um pastor que já está há cerca de 30 anos pastoreando a mesma igreja com uma biografia lúcida. Então, sou terminantemente contrário a qualquer tipo de agressividade. Quero deixar claro que realmente acredito na sensibilidade de pastores que se colocam ao lado dos desamparados e dos mais fracos. E honro essa sensibilidade e acredito nesse evangelho que, sim, a Bíblia Sagrada e Deus tem preferência pelos necessitados e desamparados, está claro na Bíblia, o cuidado com os mais pobres e que sofrem qualquer tipo de discriminação ou maltrato. Dito isto, gostaria de me posicionar sobre alguns temas que, a meu ver, e do Colégio Pastoral, exigem um posicionamento acerca dos nossos princípios de fé e conduta, na tentativa de basilar, de deixar claro, identificar questões que envolvem a Bíblia e seus princípios na perspectiva dessa comunidade local. Não queremos dar resposta, repito, mas inclusive inspirados na atitude de Lutero, ao fixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg, nós sermos propositivos, não queremos responder, queremos propor um tema do que nós cremos ser a visão dessa igreja. Também quero aproveitar para reforçar o nosso desagrado com a atual postura polarizada e maniqueísta desses dias. Tudo gira em torno de extremos e polarização. Por que eu estou dizendo isso? Toda vez que um pastor que tem uma pregação muito voltada às minorias, ele acaba sendo percebido de forma equivocada como esquerdista ou marxista. E quando a palavra de um pastor, como o meu caso aqui especificamente agora, vai de encontro, vai contra alguma frase dita por alguém que tem um pensamento mais voltado aos humildes, facilmente nós somos percebidos como alguém de uma teologia mais voltada à direita. São pensamentos preconceituosos. Na verdade, toda vez que alguém critica a fala de um pregador que tem uma perspectiva teológica equivocadamente relacionada ao socialismo marxista, não precisa ser interpretado como alguém voltado à direita. Repito que já falei várias vezes aqui, meus irmãos, parafraseando o escritor católico Neymar de Barros, no seu livro Deus Negro, não sou de esquerda nem de direita, eu sou do alto. Eu não creio que ideologias políticas resolvam a situação da humanidade. São necessárias. Não acredito que a esquerda marxista traduza a mensagem do Evangelho, mas também não acredito que a direita, apenas por ser conservadora em algumas pautas, também traduz a mensagem do Evangelho. Assim como não acredito que nem o capitalismo, nem o socialismo definem ou traduzem a mensagem do Evangelho. O Evangelho não está atrelado a qualquer ideologia humana. O que nasce do homem não pode servir os princípios eternos do Pai. O Evangelho é revelação do alto, que passa por nós e volta para o alto. Espero que você possa dizer amém, porque é assim que de fato eu creio. Eu tenho evitado, historicamente, citar nominalmente líderes ou pregadores de púlpito, mas ao fazer referência a uma fala específica sobre uma ótica teológica, entendo ser importante pontuar um pouco sobre o que eu e o Colégio Pastoral pensamos sobre algumas propostas evangélicas atuais no Brasil, para que fique bem claro o nosso posicionamento contrário a qualquer tipo de polarização. Embora não concordemos com a frase dita por alguém que diz que a Bíblia não é suficiente, e alguns pontos que vou abordar nas mensagens seguintes, há pontos também nós não concordamos. Eu falo em nome do Colégio Pastoral porque conversamos sobre isso. Não concordamos com a postura de pastores que cegamente defendem os atos do presidente da República apenas por ser ele de direita, ignorando seus equívocos e tratando qualquer boa ideia vinda da esquerda como algo ruim. Também não concordamos com a postura de pastores que cegamente defendem os atos de líderes de esquerda, ignorando seus equívocos e tratando qualquer boa ideia vinda da direita como algo ruim. Não concordamos com uma pregação cada vez mais próxima de um teísmo aberto ou do universalismo, colocando em xeque a onisciência ou a onipotência de Deus. Não concordamos com uma pregação inclusiva ou alimentada por uma teologia liberal, onde pecado não pode mais ser chamado de pecado. Não concordamos com discursos amargos de quem já afirma não ser mais evangélico. Ainda somos evangélicos, somos do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, voltando ao ponto inicial, apenas para explicar claramente o que queremos falar, a frase em si, a Bíblia não é suficiente, ela por si só já é preocupante. Mas o contexto do pensamento de pregadores, hoje, me preocupa mais ainda.
Não se trata de apologética, repito, pois a Bíblia e a fé não precisam de defesa. O que pretendo em meu nome, em nome do Colégio Pastoral, repito, é fincar estacas e definir nossa identidade como comunidade local. Para deixar você bem à vontade para discernir se esse é o caminho com o qual você quer caminhar juntamente conosco. Amém, meus irmãos? Bem, vamos ao primeiro ponto. Temos um grande desafio na igreja de hoje. É olhar a Bíblia como ela sendo suficiente. Porque a afirmação que a Bíblia é insuficiente, eu discordo plenamente. É claro que não há como aplicar, meus irmãos, literalmente cada palavra da Bíblia, letra por letra, isso é evidente. A Bíblia está cheia de metáforas, de parábolas, e muitas vezes há textos que estão ligados a peculiaridades culturais da época. Eu não posso aplicar letra por letra. Eu não posso pedir que alguém arranque o seu olho, como Jesus falou, ou arranque a sua mão. Eu não posso aconselhar que um pai apedreje seu filho rebelde até a morte. Lógico que não. Mas, meus irmãos, para isso já existem ciências para isso. A exegese hermenêutica, que nos ajuda a pegar um texto antigo e traduzir para a linguagem atual. Para isso, não preciso afirmar que a Bíblia é insuficiente. Ela é suficiente, desde que eu faça a interpretação correta, com a leitura correta. Você vai dizer, pastor, mas a frase é apenas uma frase. Não, irmãos, a frase não é apenas uma frase. É uma frase muito perigosa, que pode dar liberdade a alguns acharem que podem dar à Bíblia uma igualdade a qualquer outro livro de comentário humano. E nós cremos, pela nossa fé evangélica e reformada, que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, ela é suficiente. Evidentemente, não estamos fechados a outras perspectivas, mas se somos cristãos, nossa pregação é bíblica e evangélica. Você pode dizer amém, meu irmão? Por isso, nós reforçamos o que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. Ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, já no capítulo 4, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Antes que alguém precipitadamente diga, pastor, mas quando Paulo falou toda a Escritura divinamente inspirada, só havia a Torá. Paulo está falando da Torá. Evidentemente, Paulo falava da Torá. Mas, repito, nossa fé evangélica é reformada. E nós cremos por fé que todo o Novo Testamento também é inspirado. Então, logo, o texto escrito por Paulo para Timóteo, aplicado hoje para a igreja, serve para toda a Bíblia, para os 66 livros do cânon sagrado. Ela é totalmente inspirada. Porque a proposta de Paulo depois a Timóteo é que viria um tempo onde não suportariam a sã doutrina. Por isso, precisariam pregar a palavra completa como ela é. Como eu vi uma certa vez do querido pastor Sidaco, lá de Teresópolis, pregar a palavra custa caro. Como já ouvi tantos pregadores dizerem, é um fato, a pregação bíblica conspira muitas vezes contra o sistema evangélico estabelecido em nossos dias. Então, nós cremos na suficiência da Bíblia. Nós não acreditamos que crer na suficiência da Bíblia, como alguns teólogos liberais dizem, se tornou uma bibliolatria. Nós não idolatramos a Bíblia. Não tratamos a Bíblia com a quarta pessoa da Trindade, para transformar a Trindade numa quadrilha. A Bíblia é a revelação do conceito da Trindade. A Bíblia é a verdade eterna do Pai revelada ao homem. É nisso que cremos, e é por isso que pregamos. Se nós desacreditarmos a suficiência da Bíblia, toda a nossa pregação está em xeque, meus irmãos. Então, repito, meus queridos amados irmãos, a teologia e as ciências de interpretação de leituras antigas já tem a exegese e a hermenêutica que nos ajudam a pegar um texto antigo, metafórico, simbólico ou histórico, mas respeitando as idiosincrasias daquele povo, respeitando a história cultural daquele momento e atualizá-lo para hoje. Não precisa com isso falar que a Bíblia é insuficiente, porque ela é suficiente, sendo usada com sabedoria. Por isso, eu quero repetir claramente aqui, nós não precisamos atualizar a Bíblia para sermos uma voz presente neste mundo novo. A expressão atualizar a Bíblia é outra coisa que tem que ser revista. Você vai dizer, pastor, mas tem Bíblia revista e atualizada. Meus irmãos, a Bíblia revista e atualizada, ela reviste e atualiza os vernáculos e o léxico. Ela revisa e atualiza as palavras. Por exemplo, em vez de falar, vós sois meu povo, vocês são meu povo. Isso é pegar o vernáculo, o léxico. Quando falamos em atualizar, o perigo é que teólogos liberais
liberais têm tentado atualizar o conteúdo bíblico, o conceito bíblico, os princípios bíblicos, e isso é inegociável para uma fé evangélica genuína. Por isso, dizemos claramente que a Bíblia não precisa ser atualizada para uma linguagem que esse século aceite. Há uma certa tendência na teologia liberal de não se tocar em questões morais, por exemplo, alegando que Deus não se importa com questões morais, ou minimizando as questões morais diante das questões sociais. Irmãos, é fato que a igreja evangélica acaba supervalorizando questões morais e minimizando questões sociais. Isso é um fato. É um grande equívoco. Também é fato que a igreja evangélica, historicamente, como a religião, todas as religiões, a igreja evangélica também, elege seus pecados prediletos para serem apontados. E entre eles são as questões sexuais e de gênero. Ignora muitas vezes os pecados da corrupção política, o descaso com os pobres, a calúnia. É fato, mas o fato não justifica não apontarmos os pecados sexuais de gênero, porque são pecados. Podemos fazer isso e continuar apontando a corrupção, o desprezo aos pobres também como pecado. Uma coisa não precisa anular a outra. Nós podemos pecar contra pecados morais e pregar contra a corrupção e contra a injustiça social. Não podemos confundir código de ética e moral cristã, porque existe na Bíblia, eu vou mostrar daqui a pouco, com moralismo adoecido que ignora o próximo, as questões sociais. Isso é um equívoco. Durante muito tempo a igreja evangélica ignorou sim questões sociais, é um fato. A igreja foi omissa com a questão da escravidão, tratando os negros como sem alma. Os colonizadores cristãos, inclusive, achavam que era melhor o negro ser escravizado para se converter ao evangelho do que ser livre e morrer na mão de Satanás. Isso é um equívoco, evidentemente. É fato que ignoramos o maltrato com as mulheres. É fato que já denunciamos nessa igreja que a igreja ignora o que os gays sofrem de preconceito no Brasil e maltrato. Mas, meus amados irmãos, e eu falo isso com toda a liberdade de um púlpito que tem envolvimento com questões sociais, nós acreditamos na transformação social. Essa igreja investe numa ONG que atende crianças vítimas de violência. Nós acreditamos na necessidade de transformar a sociedade, mas isso não ignora a pregação bíblica que aponta pecado moral como pecado. Quero mostrar para vocês alguns pontos bíblicos claros que apontam a ética cristã, a moral cristã. Vou ler rapidamente, para encerrarmos a primeira parte da pregação. 1 Coríntios 5, 11 e 12. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que diz, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro. Paulo está falando claramente do alcoolismo, do abuso, da devassidão. Depois, em 1 Coríntios 10, 23, olha o que Paulo diz. E esse é o apóstolo da graça. O apóstolo que mais pregou sobre graça. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Em 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vamos mais à frente, um texto mais longo agora. Eu quero ler para você Efésios 4, 24 até Efésios 5, 13. Olha o que diz. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia, nem sequer seja pensamento entre vós, é o que Paulo está dizendo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e autoridade. Por isso deixai mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavrão, ele está falando. Palavrão, isso mesmo. É palavrão, é xingamento, é ofensa. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia, de toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs.
Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isto não é Antigo Testamento, isso é Evangelho da Graça, irmãos. Sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as. Pregue sobre isso que ele está falando, porque o que eles fazem oculto até dizê-los é tópico, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Vamos mais, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Filipenses 4:5, e depois versículos 8 e 9. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, praticai. 1 de Pedro 1:14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, em toda a prática de vida, praxis. E finalmente, 1 de João 3:4-10. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. A palavra não peca é na continuidade. Qualquer que peca, ou seja, que vive na prática do pecado, não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Meus amados irmãos, eu fiz questão de ler vários textos bíblicos, porque eu sou um pastor que prega a Bíblia ainda. E é o que a Bíblia diz, é isso. Portanto, sim, questões morais são relevantes. E a Bíblia é suficiente para apontar essas questões morais. Na próxima mensagem, eu quero começar a falar sobre alguns pontos específicos que envolvem questões morais. Vou falar um pouco sobre a questão da homossexualidade, do sexo antes do casamento. Quero tocar na questão do feminismo. E em outras mensagens ainda quero tocar um pouco sobre questões como, por exemplo, a ideologia política que tem causado tanta divisão na igreja. Vamos orar nesse momento. Eu espero que o Espírito Santo comunique a você essa palavra. Mesmo que não estando presente contigo, quero que você fique em pé nessa hora para orarmos. Vamos falar com Deus. Amém? Pai querido, queremos entregar ao Senhor essa palavra que está sendo ministrada pela manhã para a igreja aqui em Mesquita e pela internet a todo mundo. Que possamos recuperar o amor à tua palavra, Senhor, e nos comprometermos com o que a tua palavra diz. Pedimos que essa palavra seja aplicada aos nossos corações, nos dê força para caminhar em santidade, como diz tua palavra. Assim oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.